Olá a todos, vamos conhecer aqui algumas plantas, os elementos que contêm nas plantas de carpintaria, tá? Carpintaria em formas, né? A gente vai começar pela planta de fundação, mas a gente vai ver que todas as plantas elas têm uma coisa em comum, né? Toda planta ela tem o nosso cabeçalho e tem essa partezinha aqui, essa tabela, tá? Que é essa tabela? Essa tabela ela aponta, né, todas as armaduras que estão contidas nos elementos que estão desenhados nessa planta, tá? Então, o elemento PN11, PN12, PN13, eles estão todos nessa planta, tá? E aí, toda a armadura que tem aqui em cada elemento desse, ela está elencada aqui. Isso é um tipo de elemento que tem toda a tabela, não toda a planta de formas, tá? Independentemente que seja de fundação ou de viga, de pilar, toda planta ela tem isso aqui, tá? Essa daqui, infelizmente, não tem, eu acho que o engenheiro esqueceu, né? É um quadro resumo de aço, tá? Mas toda planta de carpintaria, ela tem que ter um quadro resumo de aço, tá? O que é o quadro resumo de aço? O quadro resumo de aço é isso aqui, tá? Ele vai te dizer, né? Ele vai fazer um resumo de cada bitola, tá? Quantos quilos e o comprimento de cada vergalhão a gente tem, tá? Para os elementos que estão marcados nessa planta. Então, aqui, a primeira coluna, ela vem com o tipo do aço, porque nós temos aí o aço CA50 e o CA60. Como eu falei pra vocês, algumas pessoas gostam de estar utilizando o CA60. Eu, particularmente, gosto de deixar tudo no CA50, né? Isso aí vai em questão de projetista. A segunda coluna, ela vem dizendo qual é a bitola, ou seja, o diâmetro do vergalhão que está apontado, né? Nos elementos dessa planta. Em seguida, a terceira coluna, ela me diz o comprimento total, tá? Independentemente de qual seja o elemento, que você tem aí barra de 8, barra de 10, barra de 12,5, qual é o comprimento total de cada vergalhão, cada diâmetro, certo? Por que eu preciso saber disso, professora? Porque esses vergalhões, eles são vendidos em comprimento, né? Não em peso, mas o comprimento deles são de 12 metros, tá? 12 metros que vem que é vendido, né? Você compra no peso, mas você compra aí 12 metros, né? Então, quantas barras de 12 metros de comprimento eu preciso aí para... eu consigo comprar que forme aí 40,6 quilos de aço CA50 com diâmetro de 12,5, né? E aí, a última coluna, nós temos o peso, tá? O peso de cada bitola. E aí, a gente tem aqui essa outra parte dessa tabela, ela me diz o seguinte, porque assim, existe perdas dentro da obra, tá? Por mais que você compre essa armadura aí toda bonitinha, toda bonitinha já montada, você só faz colocar no local, existe perda, tá? Normalmente essa perda aí a gente considera 10% em cima do peso que você encontrou, certo? Então aqui ele é com a perda de 10% no aço CA50, ele obteve aí 67,5 quilos. Tá? Isso por bloco, né? Porque isso aqui a gente tá falando de bloco de fundação. Essa planta aqui marcada. Como são 18 blocos de fundação, a gente multiplica aí esse valor por 18,
né? Porque é um bloco que se repete. Tá? Isso daqui, essa área de aço toda que a gente tem, é somente para um bloco, tá? Conforme essa planta. Como são 18 blocos, a gente multiplica a área de aço que a gente encontrou por 18. 18, isso já com perdas, tá? Uma perda de 10%. Então, toda planta de aço, toda planta de forma, ela deve ter esse quadro resumo e esse outro quadro que vai indicar, né, que vai indicar o que é cada elemento, certo? No caso de fundações, a gente ainda tem que fazer outras coisas, né? A gente tem que indicar os detalhes de cada tipo de sapato que você tem. No caso aqui, nós temos uma sapata corrida, tá? Então, aqui nós temos a indicação, né? Detalhes da sapata, detalhes típicos da sapata corrida, a escala e como está a sapata, né? Então, aqui nós temos o arranque do pilar e a nossa sapata corrida. E aqui as dimensões dessa sapata. Aqui embaixo nós temos aqui a indicação de cada armadura, né? Como é que ela está se posicionada nessa sapata. Então, aqui nós estamos aqui na planta do bloco de fundação. Então, o que acontece com o bloco de fundação? O bloco de fundação, geralmente, ele vai agrupar algumas sapatas, tá? Não é aquele bloco que a gente viu, que era uma fundação rasa, que não tinha armadura. Esse bloco de fundação aqui é um bloco armado, que ele vai formar aí, ele vai ficar no topo de um conjunto de estacas. Às vezes é necessário fazer isso, né? E aí ele vai ter uma ligação com as estacas ou com o tubulão, né? Se ele for utilizado aí com tubulão, uma fundação profunda. E aqui nós temos os detalhes desse bloco, né? Aqui a estaca ou tubulão, da qual se refere a armadura, tá? Bom, passando aí das fundações, a gente vai passar para a viga baldrame, tá? A viga baldrame é uma viga que ela fica aí, ela vai ficar, como posso falar para vocês, tem o piso, tá? O piso do térreo, e a viga baldrame, ela faz esse contorno, né? Ela vai distribuir as cargas que chegam no piso do térreo para a fundação, certo? E ela fazer essa amarração embaixo, que também vai dar uma rigidez na sua estrutura, tá? A viga baldrame é uma viga, tá? Ela só é chamada de baldrame, justamente por isso, para diferenciar das outras, tá? Por isso a sigla dela a gente chama de VB, tá? Eu não sei se dá para enxergar, mas eu não consigo aqui dar muito zoom, senão vai ficar tudo borrado. Mas aqui, observe, tá? Ela é chamada de VB. Em seguida vem a numeração da viga, que vai definir qual é a posição dela. Tá? Então, o mesmo esquema de representação para a viga comum é para a viga baldrame. Tá? Então, aqui a gente já está falando de todas as vigas. Como é que as vigas são representadas? As vigas, elas são representadas, aqui a gente tem o formato do concreto em amarelo, tá? Esse contorno aqui amarelo é do concreto, que refere-se à dimensão real da viga, certo? A indicação aqui do pilar, tá? Então, aqui tá o pilar 33,
E aqui o pilar 34, ou seja, é uma viga biapoiada. Eu não tenho uma continuidade de pilar aqui do lado. Aqui no centro, nós temos a indicação da dimensão a dimensão da base e da altura da viga. No caso, aqui é uma viga de seção de 15 por 40 centímetros, ok? Então, aqui no meio, a gente tem a indicação da armadura de tração, tá? Que é essa linha azul. Tá um pouquinho borrada, que tá muito próximo. Mas a nomenclatura é a mesma que a gente viu para fundações, tá? Nós temos aí primeiro o número de barras, tá? Por exemplo, pode ser 6. N, que refere-se ao número da viga, ao número da posição da armadura na viga, perdão. Então, por exemplo, N1, ou seja, são 6 barras na posição 1, seguido do diâmetro, tá? Então, vamos supor que é 12,5. 12,5 e o comprimento da viga, tá? Comprimento da armadura, o comprimento total dessa armadura na viga, tá? E aí, esse comprimento aqui é o comprimento total, tá? Se você quiser saber qual é o comprimento do trecho reto, que é essa parte toda aqui, na horizontal, você vai pegar esse comprimento total, que aqui eu acho que é de 7,22 metros, e vai tirar essa altura aqui e essa altura aqui, que é referente à ancoragem da armadura, tá? Que é a dobra. Ok? Outra coisa que a gente tem que observar, observe que aqui a gente tem linhas que estão em azul, em azul escuro, na vertical, tá? Essas linhas representam os estribos, tá? E aí, como é que funcionam os estribos? Os estribos são representados aqui no corte, tá? Observe que tem esse A com a setinha e esse A com a setinha pra cá. Ou seja, o corte aqui se refere à armadura que tá aqui toda desse lado, tá? Como a gente não tem mais nenhum tipo de corte, tá? Porque a gente tem algumas seções de vigas que ela tem mais de um tipo de armadura de estribo, tá? Então, essa é uma armadura que está uniforme por toda a viga, tá? Então, aqui a gente tem a primeira indicação, que é a indicação aqui da seção, 15 por 40 com o estribo dentro. E nós temos a indicação aqui embaixo, do comprimento do estribo, né? De cada lado do estribo. Então, aqui tem o comprimento do lado vertical, e aqui embaixo nós temos o comprimento do lado horizontal do estribo, certo? E aqui embaixo nós temos a mesma coisa, né? A quantidade de estribos e a numeração. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo, porque essa aqui tá um pouco... Aqui. Essa seção tá melhor. Aqui, essa seção. Então, eu tenho alguns comentários a falar sobre essa seção. Essa seção não é biapoiada. Quer dizer, ela é biapoiada, só que ela não é biapoiada em 2 pilares, tá? Ela é biapoiada em um pilar e uma viga, tá? Como assim, professora? Aqui nós temos a indicação do pilar, P13, PN13, e aqui nós temos a indicação da viga, na qual a viga 25, viga baldrame 25, ela está apoiada, que ela está apoiada na viga baldrame número 4, tá? Por isso que essa é a representação assim, nessa ponta. Então, aqui em cima, como eu falei para vocês, nós temos a indicação da seção transversal, que aqui no caso é de 15 por 30. Tá? Aqui nós temos a armadura de combate à tração.
tá? Então, é a armadura que nós temos aqui duas barras na posição número 7, de diâmetro de 12,5 milímetros e comprimento total de 441. O que significa, tá? Que o comprimento total dessa barra, sem a dobra, o comprimento total com a dobra é de 441. Se eu quiser somente saber o comprimento desse trecho aqui, na horizontal, nós subtraímos 441 menos 30, né? Que é 15 de dobra de cada lado. Professora, toda armadura, ela tem essa dobra na ponta? Nem sempre, tá? Essa dobra aí é uma dobra de ancoragem, então, você pode ter um lado com dobra e um lado sem. E ambos os lados sem dobras, tá? Então, essa armadura aqui de cima, por exemplo, ela é uma armadura em que o lado esquerdo ela não tem dobra, mas o lado direito tem, certo? Então, nós vamos aqui, nós temos aqui do lado o estribo, tá? O estribo, novamente, a gente só tem um corte, aqui o corte AA, que vai representar o estribo. Então, significa que toda viga tem a mesma configuração de estribo. Há vigas que ela tem configuração de estribos diferentes, tá? Então, para nossa viga aqui, né, nossa viga de seção de 15 por 30, que está representada aqui, né, representada a posição das armaduras, a armadura de estribo, as armaduras de tração, a armadura aqui de montagem aqui em cima, tá? Professora, como é que a senhora sabe que a armadura de cima é de montagem? Porque armaduras de compressão, na parte superior da viga, elas não podem ter gancho, que é essa partezinha aqui dobrada, tá? Então, essa armadura aqui é só para ancorar os estribos, né? Para ajudar a montar. Então, vamos aqui, né? A questão dos estribos. O estribo, tá? Ele me diz o seguinte: no desenho, ele me diz que cada tramo reto do estribo tem 25 centímetros, reto na vertical, e o tramo reto, cada tramo reto na horizontal do estribo, na horizontal, ele tem 10 centímetros, tá? Nessa direção. Então, aqui em cima nós temos 10 também, e aqui em cima, aqui do lado nós temos 25. Pronto. Então, ele me diz o seguinte, que eu tenho 29 estribos na posição número 9, com diâmetro de 5 milímetros e comprimento total de 80 centímetros, tá? Então, se a gente for contar aqui, nós temos 25 cada lado, então dá 50, 10 e 10, 20, então dá 70 centímetros. Professora, por que aqui está marcando 80 e não 70, como a gente contou aqui agora? Porque é o seguinte, tá? Quando a gente vai dobrar a armadura, ela não faz essa dobra aqui em ângulo reto certinho, né? Ela perde alguns centímetros de comprimento. É uma besteira, cerca de 1, 2 centímetros de comprimento aqui ela perde. Fora isso, a gente tem que deixar sempre essa dobrinha aqui, essa marca para fazer a amarração da armadura, armadura de montagem ou de compressão na parte superior, com a armadura de estribo, tá? Então, come aí, a gente coloca aí a mais sempre uns 10 centímetros, além do comprimento dos tramos, tá? Então, professora, mas e o cobrimento que a senhora falou? Bom, o cobrimento, para a gente descobrir, a gente faz o seguinte: qual é o cobrimento? Porque na planta a gente não tem indicação de qual é o cobrimento. A gente faz uma conta simples, né? Que aí o cobrimento que a gente descobre em uma viga vai ser o cobrimento para todas as vigas. A não ser que seja um elemento que esteja em contato do solo, como é o caso da viga baldrame, né? Aí, o cobrimento que a gente encontra para a viga baldrame vai valer para todas as vigas baldrames. O cobrimento que a gente encontra em um pilar vale para todos os pilares, né? O cobrimento que a gente encontra em todas as fundações vai valer para todas as fundações.
a gente encontra em uma fundação e vai valer para todas, tá? Porque o cobrimento refere-se à classe de diversidade ambiental de acordo com o elemento que a gente está analisando, né? Que varia para viga e para pilar, para laje e para fundação. Então, o cobrimento, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, nós temos que o trecho reto aqui na vertical, ela tem 25 centímetros, tá? Da armadura, ela tem 25, da armadura de estribo. Mas minha altura total da viga é de 30. Então, o que é que a gente faz? A gente vai diminuir 30 menos 25. Isso aqui me dá 5 centímetros. Só que é o seguinte, nós temos dois cobrimentos, se a gente for pegar o trecho vertical, né? Então, a gente vai dividir esse valor por 2, tá? Então, o cobrimento das vigas baldrames aqui é de 2,5. Se eu fizer a conta aqui para qualquer outra viga baldrame, vai dar a mesma coisa, tá? Veio uma viga que tem aqui 2. Então, é isso, turma, tá? A professora e pilar, não sei se tem planta aqui do pilar, deixa eu ver. Então, esses são os principais elementos aí da nossa planta de formas. Eu não achei aqui nenhuma planta de pilar, mas o pilar não muda muita coisa não, é o mesmo raciocínio, né? O P de pilar, a indicação do número do pilar e aí vai ter os estribos e a indicação das armaduras. Sempre toda armadura, ela vai estar aqui nessa tabela, tá? Toda a armadura dos elementos que estão desenhados nessa planta. Então, vamos aqui às últimas colunas, né, que eu não comentei com vocês. Então, as últimas colunas dessa planta aqui, o que ela me diz? Tá? Então, ela me diz o seguinte. Né, nós temos o comprimento total do elemento. E aqui o comprimento total de todos os elementos. Como assim, professora? Por exemplo, nós temos na posição, na viga BN 39, nós temos na posição 1, 2 barras de 10 milímetros, aqui, tá? Esses dados são para uma barra só. Tá? 12, 39, 423. Então, para 2 barras, né, a gente vai multiplicar esse comprimento daqui por 2. E aí, a gente tem o comprimento total que a gente tem de aço, tá? Das armaduras, da armadura que está na posição 1, na viga BN 39, tá? Então, esse aço aqui, o de 10 milímetros, é um CA50. Tá? O CA60 não tem diâmetro de 10 milímetros, não é vendido. Então, quantos quilos isso dá? Dá 5,3. Professora, como é que a senhora sabe o quilo? Aqueles coeficientes que a gente viu lá da Gerdau, tá? Questão de massa linear. E a gente multiplica aquela massa pelo comprimento total que a gente encontrou. E aí a gente tem aqui o quilo, né? O quilo do aço com um diâmetro de 10 milímetros na viga VB N39, ok? Aqui cá no finalzinho a gente faz essa pequena discriminação, tá? Quantos quilos a gente teve aí para cada armadura. Já esse valor aqui já está com o percentual, os 10%, tá? Como aqui ele não colocou aquela outra tabela de resumo de aço,
ele colocou, fez a conta toda aqui com 10%. Observe que no final de cada seção de viga, tem aqui total mais 10%. Então, esse valor aqui, final, já inclui os 10% de perda. Então, turma, é isso, né? Aqui a gente finaliza a planta de carpintaria, de formas, tá? E até a próxima aula.